E aqui em Brasília, o que se comenta é que Flávio Bolsonaro é um político fraco, sem muita articulação no Senado, propôs projetos pífios. O que ele defende é reduzir a maioridade penal, criminalizar mulheres vítimas de estupro, caso desejem interromper uma gravidez, endurecer penas. Ontem a gente viu essa manifestação das mulheres vivas, que foi 4 vezes maior do que a anistia, né? A caminhada pela anistia. E hoje, gente, eu volto a dizer, o crime de feminicídio é um crime hediondo. A pena chega a 40 anos, é a maior pena ali do Código Penal. E ainda assim, os casos envolvendo assassinato de mulheres, por serem mulheres, não diminuiu, pelo contrário, aumentou. Então, não é o endurecimento de penas que vai mudar o panorama da segurança pública no Brasil. Então, são essas as pautas que Flávio Bolsonaro defende lá no Senado. Ele é considerado um político fraco e não tem competitividade contra o presidente Lula. Claro, a esquerda solta rojão e fogos de artifício com esse anúncio aí desse possível adversário que, pelo visto, não vai se concretizar. E esses fogos de artifício têm embasamento nos números, Manu. Uma pesquisa da Datafolha divulgada nesse fim de semana mostra o senador do PL 15 pontos atrás do presidente Lula em um eventual segundo turno em 2026. Outros nomes também foram testados e apresentam números mais sólidos, embora todos eles acabem sendo derrotados nessas simulações. Vamos ver os números trazidos pelo Datafolha. Aí, Fábio Panuzio, Lula contra Flávio Bolsonaro, 51-36. Pois é, 15 pontos. Hein? 15 pontos de diferença. Coisa, não. Lula contra Tarcísio, 47-42. Lula contra Ratinho Júnior, 47-41. Eu tenho dito aqui, Panuzio, que essa eleição, mais do que as outras, vai ser uma eleição de rejeição. Rejeição ao projeto político. Eu estava vendo uma análise hoje de manhã, numa rádio vindo aqui para o trabalho, diz o seguinte: mas o Lula tem uma rejeição maior do que o Flávio Bolsonaro. Rejeição é o não voto de jeito nenhum, né? A resposta dada aos pesquisadores aí do Instituto de que não voto em nenhuma hipótese. Só que a pessoa, para ganhar a eleição, não ganha se a pessoa tiver uma rejeição alta. Ganha se ela tiver 50% mais um dos votos. Então, ainda que o Lula tenha essa rejeição, quando você colocar frente a frente os projetos, Panuzio, você quer a volta da extrema-direita, que é o Flávio Bolsonaro, o Jair Bolsonaro solto e a extrema-direita no poder, ou quer a continuidade desse projeto, que com problemas ou não, ainda é um projeto melhor que o da extrema-direita? Então, acho que os números têm mostrado isso. Deve ser uma eleição plebiscitária, talvez em primeiro turno, se a gente tiver Flávio Bolsonaro, Caiado e mais candidatos da extrema-direita ou da centro-direita, mas uma eleição de rejeição. E na rejeição aí parece que o Flávio Bolsonaro, apesar de ter menos não voto de jeito nenhum, não anima os eleitores. Will, o Magalhães Pinto, ex-governador de Minas, tinha uma frase que ficou muito, muito famosa, que era o seguinte: a política é como as nuvens. Você olha, está de um jeito, quando você olha de novo, já está de outro jeito. É a frase ipsis literis do Magalhães Pinto. Então, muita água vai passar debaixo dessa ponte, mas parece muito claro e transparente que existe um racha consolidado na direita. A extrema-direita, composta pela dinastia dos Bolsonaro, é uma coisa. O núcleo do Centrão é outra coisa, né? E aí, na extrema-direita, na interface entre os dois agrupamentos, vou falar de facções, tá? Entre essas duas facções, você tem ali nomes que poderiam tangenciar um lado e outro, mas que não receberão esse apoio. O que fica muito claro com essa insistência da família Bolsonaro no nome interno é que ou sai dali ou não terá o apoio. Por quê? O Flávio Bolsonaro, ao precificar a sua candidatura, né, Manu, ao colocar preço, que é uma coisa, aliás, é uma coisa abjeta, um político falar eu tenho um preço, sabe? Isso é de um desavergonhamento tão grande. Eu tenho um preço, como se fosse normal, né? Quando ele coloca isso, o preço a pagar, ele transfere para o Tarcísio, que é um candidato que ele diz que é o carro-chefe da ala dele. Que o Tarcísio tem todo o respeito, não sei o que mais. Mentira. O Tarcísio não é candidato à presidência da República. O Tarcísio vai disputar a eleição em São Paulo. O Tarcísio não será candidato. Sobram os outros 4. Ratinho, Júnior, Ronaldo Caiado, Zema e mais um outro outsider. A extrema-direita terá um candidato nessa eleição. Ela não vai se deixar matar pela ausência de representatividade.
E aqui eu vou dizer, viu, Manu, uma coisa, não se assuste. Já disse uma vez, eu disse no Bom Dia hoje, eu sou a favor da candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência da República. Também sou. Tá? Vou dizer, e a Juliana também, eu não sei se é a Manuel, não, daqui a pouco ela fala. Mas o negócio é o seguinte, vocês já pensaram o que vai acontecer com essa dinastia? Se o Flávio for candidato à presidência da República, ele vai tomar uma surra. Tá aí um debate entre Lula e Flávio Bolsonaro. Não tem. O cara que desmaiou na frente da Jandira morre na frente do Lula. Aí é o seguinte, nós teremos o seguinte, Flávio derrotado que vai tomar uma surra de quem quer que seja, tá? Lula especialmente. Em segundo lugar, o Carlos Bolsonaro pode não se eleger lá em Santa Catarina. Por quê? Está disputando a eleição lá com o Espiridião Amin, que é uma máquina de votos, e é um político de uma tradição muito antiga. E ele foi muito mal recebido lá. Então, 2 Bolsonaros a menos, do pior cenário. Terceiro, Eduardo Bolsonaro já era, tá nos Estados Unidos, vai ficar por lá exilado. Então, são 3 Bolsonaros a menos, tá? E o quarto, que é, quem que tá faltando aqui? Flávio, Carlos, Jair Eduardo... Renan. o próprio Jair está preso. Jair está preso. Jair Renan. Vai acompanhar da Papuda, o movimento eleitoral. Jair Renan deve virar deputado federal. Jair Renan ainda vai ter que disputar voto com gente como as candidatas a deputado lá no estado dele. Não, mas leva. Não vai mandar. Tá? Esse ele leva. Não sei. Vamos ver. A intervenção dessa família nos conchavos locais de Santa Catarina está fazendo um grande estrago na reputação deles. Então, não sei, não. Ele teve 3 mil votos lá em Balneário Camboriú, só. Não, mas 3 mil votos é o mais votado da cidade, é 10% dos votos da cidade. 3 mil votos não elege um deputado federal lá. Então, não elege. E outra coisa, o mandato dele é uma catástrofe. Não sei como é que a cidade lá tá. O menino mal faz um ó sem o copo, né? Não sei nem se faz o ó. A prefeita de Balneário Camboriú, a Juliana Pavan, que é do PSD, um partido de direita, ela se diz de direita também, ela diz que ela queria poder debater com ele, mas ela não consegue entender o que ele fala. Então ela não consegue exatamente propor debates com o Jair Renan. E tem a Michelle, né? Que você esqueceu da Michelle também, que é da família, né? Então deve ter uma eleição tranquila para o Senado do DF. Então, 2 nomes aí que estão mais tranquilos. Eu acho que o Jair Renan é mais tranquilo e a Michelle, o resto realmente com dificuldade. Tranquilidade não, tá para se provar essa tranquilidade aí, viu? Agora, de qualquer forma, é uma dinastia que afunda como um Titanic da política, né? De repente lançou-se no mar seguro do bolsonarismo e hoje está aí, as voltas com a sua própria sobrevivência, vivendo um processo de autofagia gigantesco, né, Manu? A olhos vistos. Por isso é que eu sou a favor de que o Flávio Bolsonaro dispute a seleção para a presidência da República e perca, né? Porque aí é um Bolsonaro a menos para encher o nosso saco aqui e dar trabalho para os nossos plantões, né, Manu? Com certeza, um Bolsonaro a menos no Senado, porque esse aqui é o plano deles, eles já prevendo que não vão fazer o executivo, a presidência, então o plano da direita é colocar o máximo de bolsonaristas ou extremistas do centro da direita no Senado para tentar tornar o governo ingovernável, ou então fazer o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que esse é o plano. A gente já viu essa disputa aí semana passada, o ministro Gilmar Mendes revogando partes da lei de 1950 que trata de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje mesmo, o senador Everton Rocha vai apresentar um projeto de lei para ser o meio termo entre a lei de 1950 e a legislação proposta pelo ministro Gilmar Mendes. Então, também tem toda essa discussão lá no Senado essa semana. Vamos ver se eles conseguem aprovar até quarta-feira, já na CCJ, esse projeto de lei para alterar as regras do impeachment. Mas uma coisa que eu acho que está dada, Panúzio, é que não vão tentar investir numa candidatura de Jair Bolsonaro preso, né? Seguindo ali o exemplo do PT em 2018, só que naquela ocasião só tinha um candidato, que era o agora ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Não tinha esse racha dentro da esquerda. Agora não. Há pelo menos aí 4, 5 possíveis candidatos disputando o espólio de Bolsonaro, então favorece esse racha. Por isso que hoje vai ter essa reunião aí dos partidos do Centrão, junto com o PL, para entender de que forma eles podem unificar esse discurso, mas, ao que tudo indica, Jair Bolsonaro, condenado, preso na Superintendência da Polícia Federal, não vai constar nas urnas, né, até o deferimento do Tribunal Superior Eleitoral.
Então, isso também eu acho que é algo que está posto. Agora, como você mesmo disse, as nuvens e o clima na política muda conforme os ventos. A gente sabe que, a priori, Flávio Bolsonaro não é um candidato competitivo com o presidente Lula, fala mal, não sabe se posicionar, não dá conta de enfrentar um debate televisionado, tem aquelas frases decoradas, mas se o PT cometer um erro, a gente sabe que isso aí pode escalar e pode virar o jogo. Agora, relembrando que Flávio Bolsonaro não virou réu e não está sendo investigado por indícios de lavagem de dinheiro, usando sua loja de chocolate, que só recebia pagamento no dinheiro vivo, inclusive dinheiro esse que ele usou para comprar imóvel milionário aqui em Brasília, inclusive uma casa muito melhor do que a que morava o ex-presidente Jair Bolsonaro com a Michelle, uma mansão no setor de mansões Dom Bosco, uma mansão gigantesca, mais de 2.000 metros quadrados, enfim. Por quê? Porque as provas coletadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro foram invalidadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Segundo os ministros do STJ, a forma como o sigilo fiscal e bancário do Flávio Bolsonaro foram quebrados, o sigilo foi quebrado, invalidou essas provas. Então, existem provas, existem aí essas movimentações atípicas identificadas pelo COAF, o Conselho de Administração Financeira, que faz esse mapeamento. Olha, essa pessoa aqui está movimentando dinheiro vivo, está sendo depositado milhares de reais na sua conta, né, dinheiro que é incompatível, enfim. O COAF faz esse trabalho de rastreabilidade, eles têm até robôs que identificam essas transações, depois eles fazem o pente fino. Então, Flávio Bolsonaro se livrou, na época em que o pai era presidente, precisou mudar ministro da Justiça, precisou mudar diretor da Polícia Federal, e o Flávio, por enquanto, está aí livre dessas investigações, porque um inquérito precisou ser suspenso pelo Ministério Público. Obrigado, Aline. É isso. Mano Borges, e as notícias não são nada boas, né? O Flávio, que está tentando essa árdua missão de emplacar a anistia do pai, o nosso repórter Kleber Lourenço conversou com o Paulinho da Força, relator do projeto de anistia. Ele falou que passar o projeto ainda é o sonho de uma noite de verão. Que fique no sonho. E não existe exatamente muito apoio popular à soltura de Jair Bolsonaro, condenado por golpe de Estado. Segundo o Datafolha, essa mesma pesquisa que a gente citou agora há pouco sobre o cenário de segundo turno, também perguntou sobre a prisão de Jair Bolsonaro, e para 54% dos brasileiros, a prisão de Jair Bolsonaro é considerada justa. Outros 40% dizem o contrário. Para 34%, o ex-presidente devia cumprir sua pena em casa. Então, más notícias para Jair Bolsonaro, para Flávio. Não existe mais muito apoio popular à ideia de anistia, mas eu sei que você vai continuar de olho aí em Brasília. Dezembro costuma ser mais calmo em Brasília, mas dezembro será, assim como na temperatura, muito quente, né, Manu? Então, muita hidratação para você e muita paciência aí para continuar acompanhando os bastidores de Brasília. Manu, um grande beijo para você, uma ótima semana. É isso aí, Brasília ainda continua fervendo, temos mais 2 semanas de Congresso Nacional e muita pauta para ser aprovada ou não. Segurança Pública, essa questão do impeachment do Supremo, dos ministros do Supremo, e a gente vai acompanhar tudinho aqui. Heloísa Vilela atualiza no N2, e a gente está aí em cima aí das informações, atrás de tudinho para trazer para vocês com exclusividade. Beijão. Grande beijo, Manu. Grande Manu lá no ICL Notícias, meus queridos e queridas. Obrigado por terem passado a régua, viu, gente? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever.
aqui na Folha TV. Até mais!